Chegaram. Olá, Olá, boa tarde, doutor tudo Sérgio. bem, Joana? Como é que vai? Tudo ótimo, tudo ótimo. Antes de mais, agradecer muito aqui a sua presença É um aqui no prazer. projeto da Vida Mais Fértil e nesta live tão importante falarmos sobre estas temáticas no geral e sobre esta em particular que nos traz aqui hoje. Sem Só dúvida. também para introduzir, o Dr. Sérgio Soares é médico ginecologista, especialista em medicina de reprodução e é diretor da Clínica IVI de Lisboa, certo, doutor? Certo. E estamos aqui hoje para falar então do tema da infertilidade feminina. Nós vamos no próximo mês focar mais na infertilidade masculina, portanto, ver este caminho também da fertilidade do ponto de vista mais do homem, também é algo que nós queremos trazer mais. Mas este mês dedicámos aqui à mulher e, portanto, também achámos que seria interessante para falarmos sobre causas, sobre diagnósticos, sobre soluções para quem deseja tanto uma gravidez. Sem E, dúvida. doutor, sim, doutor, assim sem mais demoras, eu acho que primeiro o enquadramento, não é? O que é isto de infertilidade? O que é isto de infertilidade feminina? Quão comum isto é? O que é que o doutor nos pode dizer sobre isto? Sim. Joana, eu acho que nós podemos definir a infertilidade como aquela condição clínica na qual o rendimento reprodutivo da mulher, ou vamos trocar isso em miúdos, a probabilidade de engravidar espontaneamente é mais baixa do que aquilo que se entende como o típico da espécie humana, né? A possibilidade de engravidar se situa abaixo do que é o típico da espécie. É um quadro extremamente frequente, pouco menos de 10% da população tem esse rendimento reprodutivo mais baixo do que o típico da espécie. Muito bem. E este de ser infertilidade feminina, o que é que isto significa, doutor? É pelo lado feminino, certo? É, Quão comum isto é também? exato. A definição da infertilidade feminina é aquela do quadro no qual o casal tenta, não consegue, quando vai ser avaliado, o, digamos assim, setor que está a funcionar menos bem, que é o determinante da dificuldade, está situado no organismo da mulher, né? E, como eu disse, ao redor de pouco menos de 10% das mulheres têm um rendimento reprodutivo em função de problemas nos diferentes órgãos, dos quais nós vamos, possivelmente, suponho, falar daqui a pouco, situa perto de 10%. Sim. Ó, doutor, e isto normalmente existe a ideia de, se calhar muito cultural, de que se a gravidez não está a acontecer, normalmente é uma causa associada a uma causa feminina. Mas nós sabemos que na realidade também não é assim, não é, doutor? Falar Não, um pouquinho sobre isso. de modo algum. O problema pode estar em qualquer dos membros do casal, pensando em um casal, ou, às vezes, inclusive em ambos, né? Nada impede que haja concomitância de problemas, daí a necessidade de fazer uma avaliação minuciosa e devida, seja da paciente, seja do casal, quando o casal se trata, para entender o que está acontecendo. Que funciona menos bem, digamos assim, pode estar no parceiro masculino, no parceiro feminino, ou, em alguns casos, em ambos. Ó, doutor, e quando é que se recomenda fazer essa visita a um especialista? Portanto, há um casal que está a tentar engravidar, ao final de quanto tempo pode ser, ou deve ser adequado um casal procurar ajuda? Certíssimo. Joana, essa questão é importantíssima porque quem trabalha com isso vive quase que diariamente, testemunha o drama de oportunidades perdidas em função da protelação dessa procura de ajuda especializada. Ou seja, aquele conceito, aquela frase tão difundida, tem um pouquinho de paciência, daqui a pouco a gravidez chega, ela até é verdadeira, até determinado ponto, mas passa a ser um desserviço prestado ao casal a partir do momento em que esse ponto é ultrapassado. E é muito importante na vida noção do timing para tudo, pois aqui também, né? Se nós temos um casal, e aí já introduzo aqui a questão de quão importante é a idade da mulher. Se nós temos um casal com parceiro feminino com 38 anos ou menos, um ano de ausência de métodos contraceptivos sem gravidez já seria suficiente para procurar ajuda médica. E os casais tendem a pensar o seguinte: não, mas não foi bem um ano em que nós estávamos a
investigar a ovulação com tirinha de LH, então não conta, não é bem isso. A definição de infertilidade da Organização Mundial de Saúde não estabelece que seja um ano de, ainda que sem ajuda médica, árdua e minuciosa busca do período da ovulação. Se nós assumimos uma vida arbitrária, como isso possa parecer, se nós assumimos uma vida sexual normal, 2, 3 relações sexuais por semana, se ao cabo de um ano não houve gravidez, mesmo que não tenha havido o uso de tirinha de LH para saber a altura da ovulação, já está caracterizado um quadro que tem mais ganho do que perda em ir procurar ajuda médica. Isso não quer dizer, então é impossível que uma gravidez espontânea aconteça passados esses 12 meses? Óbvio que não é assim. Mas como nós não temos como adivinhar o que vai acontecer com cada pessoa, é preciso traçar uns padrões gerais de conduta. E dentro desses padrões gerais de conduta, 12 meses de ausência de gravidez com coito sem proteção, já há mais vantagem e desvantagem em abandonar a conduta expectante, o tal tenha paciência, que daqui a pouco chega, e intervir. O que eu estava a dizer da idade feminina? Esse tempo de espera diminui quando a idade da mulher aumenta. Acima de 38, depois de 6 meses, se não houver gravidez, já está justificado. E pode parecer, já deve a procura de ajuda médica. Por quê? É impossível que engravide? Não, não é impossível que engravide, mas já há mais ganho que perda em procurar ajuda. E eu sei que parece paradoxal, porque a gente pode pensar assim, que sentido tem ser mais exigente com a performance reprodutiva da mulher com mais idade do que da mulher com menos idade? Não é bem uma questão de ser mais exigente. E dentre os órgãos que são, vamos chamar de protagonistas do processo, há um ovário cuja capacidade de trabalho é muito sensível ao tempo. Os ovários são órgãos que muito cedo na vida, e isso é uma coisa pouquíssimo difundida, infelizmente, são órgãos que muito cedo na vida saem do seu apogeu. Então, não é bem exigir mais de quem tem mais idade. É que nós, a partir de determinado ponto, não podemos nos permitir o luxo de esperar por muito tempo. Sim. Doutor, isso é muito importante chamar a atenção, de facto, e focar, porque às vezes há um atrasar essa procura médica por alguma rotulação de eu não consigo engravidar, agora estou por uma consulta de infertilidade, que também não é um nome muito convidativo, não é? Então há muitas pessoas que fogem desse caminho, não é? E aqui também fica essa informação que eu acho muito útil de não significa que a gravidez não vá acontecer, significa que nos vamos preparar mais atempadamente para que haja um diagnóstico correto e otimize as possibilidades disso acontecer. Exato. Exatamente. Ou seja, não é a estigmatização não traz ganho nenhum. Questões de saúde são questões que acontecem em qualquer setor. Se eu tenho uma dor de estômago, eu não tenho nenhum constrangimento em ir ao gastroenterologista, né? Se eu tenho um problema odontológico, eu vou ao odontologista. É a mesmíssima coisa, ninguém é culpado de nada, são contingências da vida, mas é preciso ter em mente o seguinte, este receio, esse estigma e esse adiamento podem pesar negativamente na possibilidade de chegar à consecução do sonho. Então, é agir para que seja mais provável que o objetivo seja alcançado. Sim. Doutor, e aproveito para perguntar, porque o doutor falou numa questão de tempo, não é? Ou seja, a partir dos 38, se calhar 6 meses já é adequado fazer essa visita, antes disso esperar um ano, mas será que existem alguns sintomas ou algum historial clínico que exista até a nível familiar, ou que seja, que indique que seja desejável que a mulher ou o homem procure mais atempadamente do que esse prazo? Sem dúvida, sem dúvida. Nós definimos assim conceitos gerais que são inegavelmente úteis, mas como em todo e qualquer assunto na vida, existem as particularidades. Sem dúvida. Então, por exemplo, uma mulher que tem sintomas de endometriose, uma mulher que ao longo da vida tem notado uma piora progressiva da dor menstrual,
ou da dor durante o ato sexual, ou mesmo da dor pélvica, sem qualquer relação com a altura específica do ciclo menstrual, é mais candidata a ter dificuldade reprodutiva? É mais candidata a ser uma pessoa que tem de lidar com o tempo de modo mais diligente? Sim. Uma mulher que tem um histórico de uma infecção pélvica, que não raro leva a uma disfuncionalidade, uma alteração anatômica e, portanto, disfuncionalidade da trompa, pode ser mais diligente no esclarecimento do que está acontecendo, na procura de ajuda médica? Sim. Ou uma mulher que tem uma alteração do padrão menstrual, tudo isso é indício, tudo isso é sinal de que pode ser mais provável que estejamos diante de um problema. Agora, Jona, cabe dizer também o seguinte: muitas vezes não há nenhum desses elementos e só se constata que algo não vai bem quando, ao tentar, a gravidez não vem. Né? E muitos outros, certamente, só quando se faz depois o diagnóstico, não é? Portanto, pode não haver, de facto, nenhum sintoma, nem nenhum conhecimento de histórico que revele alguma irregularidade ou alguma propensão para ser mais difícil engravidar, e depois só no diagnóstico, não é, que se detecta alguma coisa. Ainda que sabemos que há parte desse diagnóstico que não é possível de fazer, mas já vamos lá. Certo. Então, doutor, e caminhando para aí, que causas é que podem estar? Portanto, se calhar vamos começar por que causas é que podem estar aqui na dificuldade de engravidar, e causas femininas, não é? Porque esta é a nossa conversa hoje. Qualquer órgão que funciona bem pode também funcionar mal. Né? Isso se aplica ao reprodutivo e ao organismo como um todo. Na verdade, há uma interação muito grande entre os diferentes setores. O sistema neurológico pode repercutir de maneira direta na função ovárica, por exemplo, mas de modo didático, numa explicação primeira que tenta ser simplista, não no sentido negativo da palavra simplista, mas para dar uma ideia global, algo clara dos setores femininos que podem estar envolvidos, nós estamos a falar de ovários, útero e trompas. Né? Lembrando que isso é, em algum grau, uma simplificação e que problemas noutros setores, tireoide, sistema nervoso central, saúde geral, índice de massa corporal, podem ter repercussão, mas como leitura primeira, como explicação primeira, esses são os 3 órgãos protagonistas do processo reprodutivo. Uhum. O que é que pode estar, então, a funcionar mal nesses órgãos, doutor? Certo. Então, a questão do ovário pode estar relacionada ao desgaste, ou como eu disse inicialmente, é um órgão que muito cedo na vida deixa de funcionar como antes funcionava, porque a reserva ovárica não sofre renovação ao longo dos anos, vai sendo consumida, então eu posso ter um problema relacionado a um desgaste da população de óvulos, eu posso ter um problema relacionado à carência de qualidade dessa célula germinal, da célula que vai se juntar ao espermatozoide para dar origem ao embrião, com relação ou sem relação com a idade da mulher. Eu posso ter uma questão qualitativa do óvulo ou do ovócito, ou eu posso ter ovários que não têm problema na sua reserva, que não têm uma questão qualitativa, mas que não estão, vamos dizer assim, bem coordenados com o hipotálamo e hipófise. Ou seja, a coordenação que tem que haver para que haja uma ovulação periódica, organizada e de qualidade não acontece. Então, grosso modo, a problemática ovárica passa por aí. Quantidade, qualidade ou organização, vamos dizer de maneira reducionista. Em relação às trompas, as trompas são estruturas anatômicas que têm a função de captar o óvulo, ajudar na migração dos espermatozoides. O encontro, quando acontece em vivo dentro do organismo da mulher, acontece dentro da trompa, é ela que traz o embrião à cavidade uterina. Então, alterações anatômicas e ou funcionais na trompa podem ser responsáveis por uma menor probabilidade ou pela impossibilidade mesmo de uma gravidez espontânea acontecer. E o útero é o órgão que vai receber o embrião. Alterações do endométrio ou mesmo da anatomia uterina podem fazer desse órgão um órgão menos receptivo. Uhum.
E, doutor, aí focando nestes três órgãos, não é? Que mais causas importantes é que podem existir? O doutor já falou aí de tiroide. Que mais origens podem existir? Bom, acho que nós não podemos deixar de falar da endometriose, é uma doença que se caracteriza pela presença em localizações outras indevidas, vamos dizer assim, de células do tipo endometrial. O endométrio é o tecido que reveste a cavidade uterina. É onde o embrião implanta. Quando implanta, é aquele tecido que descama sob forma de menstruação a cada fim de ciclo em que não há gravidez. Ali na cavidade uterina é onde elas devem estar. Mas há uma condição que se caracteriza, a endometriose é uma condição que se caracteriza pela presença de células desse tipo a formar colônias, implantes, é o termo médico, em localizações outras da pelve, superfície do ovário, trompas, intestino, peritônio, bexiga. E essas células aí localizadas, onde não deviam, geram um processo crônico de inflamação, fibrose, que vai distorcendo a anatomia e comprometendo a funcionalidade, principalmente de ovários e trompas. Uhum. E temos um sem fim de outras situações clínicas gerais, não primariamente reprodutivas, que acabam por ter repercussão. Eu estava falando aqui do índice de massa corporal, o peso excessivo interfere numa série de aspectos do que é a fisiologia, o funcionamento reprodutivo. Uhum. Sim. Ó, doutor, e como é que se diagnosticam essas várias causas, não é? Que exames é que são desejáveis fazer numa primeira avaliação, pelo menos? Então, o diagnóstico passa, num primeiro momento, por sentar e conversar. Nós aqui, nessa nossa breve conversa, mencionamos a quantidade de dado que pode aflorar de uma conversa sobre o histórico de saúde da pessoa, sobre o histórico de sintomas, sobre as coisas que lhe aconteceram, fármacos que usa, problemas de saúde já tidos, cirurgias já vividas, ou seja, o primeiríssimo passo é sempre esse. E, a partir daí, as análises dos exames que vêm complementar essa recolha de dados via conversa, expressam bem aquele formato inicial que eu descrevi de ovário, útero e trompa. Né? Essas análises, esses exames estão, grosso modo, direcionados à caracterização de como esses órgãos estão a funcionar. No que diz respeito aos ovários, fundamentalmente são as análises sanguíneas hormonais, das hormonas diretamente produzidas pelo ovário ou de outras que interferem no funcionamento desse órgão, e também há métodos de imagem. A ecografia pode dar informações valiosas sobre os ovários, sobre as mônadas femininas. Que tipo de análise, doutor, é que é pedido? Aquela que caracteriza o quantitativo que nós mencionamos anteriormente, a ferramenta mais fidedigna de caracterização quantitativa é a hormona antimileriana. Houve, ao longo dos anos, outras hormonas que foram usadas para esse fim, não são isentas de utilidade, mas a verdade é que a hormona antimileriana, para caracterizar a reserva ovárica quantitativa, é, digamos assim, o que hoje nós entendemos como padrão ouro, né? Nós temos outras hormonas que devem ser sempre avaliadas, hormonas da tiroide, a prolactina, às vezes hormonas produzidas pela suprarrenal. Cada caso é um caso e as suspeitas que surgem não são sempre as mesmas, mas as hormonas que, grosso modo, fazem parte da bateria básica seriam essas que nós mencionamos. Né? A mesma ecografia que avalia os ovários avalia também o útero, sendo que há outros métodos de imagem que podem ser úteis na complementação dessa avaliação uterina. Uma ressonância magnética pélvica, ou até mesmo a endoscopia uterina, entrar com uma câmerazinha de televisão através do canal cervical na cavidade uterina, que é a esteroscopia, e que dá informação também valiosa. E que é recomendável em todos os casos, doutor, fazer esse... Não, uma ecografia hoje em dia é suficiente? Não, eu diria o seguinte, nem sempre é suficiente. Eu diria o seguinte, dentro do que é a medicina reprodutiva, a ecografia é quase que o exame, o equivalente ao exame ginecológico para a ginecologia geral. Ou seja, é inconcebível uma avaliação reprodutiva sem a ecografia.
A partir daí, a necessidade ou não de alguma avaliação complementar, tal como as que eu mencionei, a ressonância, a esteroscopia, vem da informação que se obteve nessa abordagem primeira. Eu tenho sintomas de endometriose e por algum motivo acho que a ressonância pode trazer algo mais que a mera ecografia, faz sentido pedir. Eu fiz uma ecografia que levantou a suspeita de alguma coisa estranha na cavidade uterina. A esteroscopia pode complementar essa informação? Pode. Mas não quer dizer que toda a gente tenha de fazer algo para além de uma ecografia. E ficou a faltar a trompa, né? Exato. É isso que eu ia dizer. Ainda falta a trompa. Falta a trompa. A trompa é um órgão cuja, frequentemente diz-se permeabilidade da trompa, mas isso é mais uma licença poética. O termo seria perviedade da trompa, né? A perviedade da trompa é confirmada ou descartada por algum exame que instile um líquido através da cavidade uterina, líquido esse que tem que fazer o trajeto tubar e cair livre na cavidade abdominal. O exame mais tradicional que cumpre essa função é a esterossalpingografia, existe que utiliza um contraste iodado e radiografia. Nós temos também um exame chamado esterossonossalpingografia, que em lugar do contraste iodado utiliza soro fisiológico misturado a uma substância mais ecogênica, e em lugar da radiografia, a própria ecografia pélvica com sonda vaginal normal. Então, seja um, seja o outro, são métodos que se baseiam fundamentalmente em instilar um líquido através da cavidade uterina para ver se as trompas estão pérvias. Doutor, e estou a imaginar, não é? Agora assim, quem ouviu falar então de todos estes exames, o que é que, portanto, faz este diagnóstico, numa primeira consulta com toda essa informação é pedido esses exames, quando vêm os resultados, que tipo de tratamentos, de soluções existem para cada uma desses problemas, não é? Cada uma dessas situações. E focando não só então nestes 3 órgãos, mas se calhar também situações que tenham a ver, por exemplo, com a tiroide, ou as endometrioses, ou o que seja nessas condições, não é? O que é esperado poder ser dado como uma resposta que ajude a esse diagnóstico? Certo. Digamos assim, dentro do que nós podemos entender, terapêutica dentro da medicina reprodutiva, ferramentas que podem ser usadas para ajudar a paciente ou o casal a chegar onde querem chegar, nós deveríamos incluir, prosaico como pareça, ponto 1, informação. Às vezes até só a informação é terapêutica. Então, é uma ferramenta, às vezes valiosa, muitas vezes insuficiente, claro que sim, mas não negligenciemos a importância que ela, não menosprezemos a importância que informação pode ter. É também uma ferramenta potencialmente terapêutica. O uso de fármacos, às vezes, pode ser o suficiente? Sim. Cirurgias? Sim. E ficamos como capítulo final aquilo que, na verdade, se frequentemente confunde com o que é que o médico pode fazer com o casal, que são as técnicas de medicina reprodutiva. Na verdade, são só uma seção dessa lista que eu acabo de mencionar do que é recurso terapêutico no âmbito da medicina reprodutiva. Informação, fármaco, cirurgia e, ao final, as técnicas de medicina da reprodução. Qual é a definição de uma técnica de medicina da reprodução? É um recurso no qual há manipulação de gâmeta. Há 2 grandes grupos de técnica de medicina da reprodução. O que aqui em Portugal se define como técnica de primeira linha, lá no Brasil se diz baixa complexidade, mas a ideia é a mesma. A técnica de primeira linha é aquela que é escolhida quando, da avaliação da paciente ou do casal, vem a conclusão: não tenho aqui maiores problemas identificados. A idade não é avançada, o tempo a tentar não é muito, os resultados das análises dos exames feitos não sugerem nenhum problema de monta. Há razões para acreditar que com uma ajudazinha aqui e outra ali, nós podemos fomentar o encontro de óvulo e espermatozoide em vivo no organismo da mulher. Então, é a inseminação intrauterina.
A inseminação intrauterina é exatamente uma lista de estratégias adotadas para aumentar a probabilidade de que óvulo e espermatozoide se encontrem dentro do organismo da mulher. Usa-se fármaco para forçar um pouquinho de nada o trabalho do ovário, faz o segmento ecográfico dessa resposta ovárica ao fármaco, na altura correta induz a ovulação, processa-se a amostra de sêmen no laboratório, aí está a manipulação do gâmeta, por isso é visto como uma técnica de reprodução assistida, e os espermatozoides são colocados na cavidade uterina, ou seja, nós montamos o circo da maneira mais adequada possível para que a probabilidade de encontro o óvulo e espermatozoide seja máxima. Ainda deixamos muitas das tarefas na mão do espontâneo, da natureza? Sim. O folículo tem de romper, a trompa tem de captar o óvulo, os espermatozoides têm de migrar, as células se juntar, o embrião tem de ser trazido à cavidade uterina, ele tem de ter qualidade, tem de encontrar um endométrio também competente. A ciência não consegue reproduzir isso, exato. Não é? Então, isto é a vida a funcionar. É a vida a funcionar, é a biologia. Então, temos alguns cuidados, asseguramos uns pontos-chave da história, crescimento folicular, ruptura do folículo, a altura na qual eu tenho sêmen no trato genital feminino, mas deixo muito da tarefa ainda na mão da natureza. Por isso, só faz sentido adotar essa estratégia quando da avaliação primeira vem uma impressão de, não, dá para acreditar que a natureza vai fazer o resto. Né? Por outro lado, quando nessa avaliação primeira aflora algum achado maior, que por definição é exatamente um dado clínico que nos diz que a probabilidade do tratamento de primeira linha vir a ser bem sucedido é de muito baixa a nula, aí deixa de fazer sentido pensar em explorar esse tipo de recurso, essa opção. Então, aí nós vamos aos tratamentos de segunda linha ou alta complexidade. Quando nós dizemos alta complexidade, parece assim uma coisa da NASA, longe disso, né? É muito corriqueiro hoje em dia lançar mão desse recurso, mas é aquele que fica reservado para quando há motivos para acreditar que o mais simples não nos vai levar onde queremos chegar. Né? E aí, qual é a diferença prática? Os ovários são estimulados, mas são estimulados de modo mais vigoroso. Por quê? Porque os óvulos vão sair. O grande receio nos tratamentos de primeira linha é que se eu tenho muito óvulo maduro, induzo a ovulação e introduzo os espermatozoides, a partir daí eu não tenho mais como pôr barreiras. Então, a única maneira de prevenir a altamente indesejada situação de uma gravidez gemelar ou uma gravidez múltipla, 3, 4, 5, é nem ter 3, 4, 5 óvulos maduros. Na fertilização in vitro... Ou seja, não estimular muito, não é? Não haver muito. Exatamente. O travão tem que ser posto lá no começo. Né? Na fertilização in vitro, nada disso. Posso e quero uma resposta ovárica mais generosa. Posso porque não tenho medo de que a mulher engravide de 8, 9, 10, porque fez 8, 9, 10 óvulos. Os óvulos vão sair, vão para o laboratório. E quero controlar. Exato. O risco de engravidar de mais de um vai guardar relação com lá na frente quantos embriões eu vou pôr na cavidade uterina, e não com quantos óvulos fez. E por que eu também quero uma resposta mais generosa se eu pedir aos tratamentos de segunda linha? Porque a probabilidade de filho em casa ao final do tratamento é maior se eu tenho essa resposta. Qualidade do óvulo é crítica, fundamental. Sem qualidade dos materiais biológicos fica tudo muito difícil, mas mesmo com qualidade, se eu vou a um tratamento de segunda linha ou fertilização in vitro, mesmo com qualidade, a minha probabilidade de sucesso é maior se eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do que 2, 3. Então, os ovários são estimulados de maneira mais vigorosa quando chega o momento final de constatação de que esses folículos estão maduros, antes que os folículos comecem a romper e liberar óvulo na cavidade abdominal, fazemos uma punção do fundo vaginal, um procedimento extremamente simples. Os folículos, as estruturas dentro das quais estão os óvulos, são aspirados. Nós queremos ter um grupinho de óvulos no laboratório. Eles são
inseminados com os espermatozoides, para no dia seguinte termos de embriões. Os embriões são mantidos alguns dias em observação para fazermos uma avaliação qualitativa dos mesmos, definir qual vai ser posto na cavidade uterina, se tem outros que, apesar de não terem sido os escolhidos para transferência, merecem ser criopreservados, congelados, né, para uso futuro, e assim eu estou a tutelar mais passos do processo. É um recurso que consegue ser eficaz em situações clínicas nas quais o tratamento de primeira linha tem entre pouca e nenhuma possibilidade de sucesso. Sim, muito bem, doutor. E uma pergunta adicional que tem a ver até com o que o doutor estava a dizer da importância da informação, não é? Do casal ter o diagnóstico e ter a informação, não é, em suas mãos para poder decidir e avaliar também o que fazer. E muitas vezes acontece no casal que se faz o diagnóstico e não se encontra nenhuma causa. O que fazer nessas situações? É algo que gera muita ansiedade, não é? No casal. Gera ansiedade. Pode falar. Então, eu costumo dizer ao casal o seguinte, não raro nós ouvimos em consulta, o que me mata é isso de não saber o que está acontecendo. Eu até preferia que algo tivesse sido encontrado. Depende muito. Dependendo do que se encontra, esse achado nos põe num subgrupo de um prognóstico bastante menos bom. Estar com um diagnóstico de infertilidade de causa desconhecida por si só, se nós não estamos a falar de uma idade feminina avançada, se nós não estamos a falar de uma reserva ovárica marcadamente diminuída, se nós não estamos a falar de um casal que tem uma duração muito prolongada de infertilidade, a informação pura, investigamos e não achamos nada, está longe de ser ruim. Está muito longe de ser ruim. É um grupo, é um coletivo. Às vezes é só tempo, não é? Às vezes é só tempo. Às vezes é só o tempo, às vezes estratégia. É um coletivo que tem como indicação primeira o tratamento de primeira linha, o tratamento da inseminação intrauterina, esse mais simples que nós escrevemos, o que em si só já é uma expressão de que o diagnóstico em si não é visto como algo necessariamente problemático. Evidentemente vai existir dentro desse subgrupo, um subgrupo que o tempo se encarregará de mostrar que tem alguma questão qualitativa maior, e esse subgrupo sim tem um prognóstico mais complicado. Mas se eu penso no grupo inicial como um todo, casais jovens com pouco tempo de infertilidade, com diagnóstico de infertilidade de causa desconhecida. Esse é um panorama positivo. Sim. Doutor, e quando diz aí que há uma causa qualitativa, que com o tempo se descobre alguma causa qualitativa, o que é que pode estar aí presente? Bom, vamos imaginar o seguinte, nesse momento de avaliação primeira, o casal foi pela primeira vez a um médico especialista em medicina da reprodução, o casal tem 1 ano e meio de infertilidade. Casal jovem, faz-se as tais análises, os tais exames para caracterizar produção espermática, função ovárica, trompa, útero, e a leitura é positiva. Não encontramos nada, vamos partir para os tratamentos mais simples. No fundo, quando eu falo desse tal subgrupo no qual minoritário, no qual a questão qualitativa é importante, eu estou falando de um subgrupo que tem como sede do problema uma zona, vamos dizer assim, que não é investigada nesse primeiro momento. Esse casal que é submetido à avaliação primeira, que informação concretamente da qualidade ovocitária, por exemplo, nós temos? Nenhuma. Espermatozoide, bem ou mal, fazemos um espermograma e o vemos. Quantidade de óvulos, bem ou mal, mais bem do que mal, medimos a tal hormona antimileriana e temos uma ideia bastante razoável. Dado concreto sobre qualidade dos óvulos, não há análise sanguínea, não há método de imagem que nos permita uma aproximação a essa questão. Então, como é que se chega a essa constatação? Vive-se a árdua caminhada de tenta os tratamentos simples o número de vezes que cabe, desgaste psicológico, cansaço,
chega um momento no qual se diz, chega, basta, vamos agora à fertilização in vitro ou tratamento de segunda linha, porque o de primeira linha não funcionou. Damos o passo e aí é como abrir a caixinha da qualidade ovocitária. E pela primeira vez começamos a ter informação mais diretamente relacionada a esse ponto. Vê-se os óvulos da paciente ovócitos pela primeira vez, vê-se a fecundação, vê-se que tipo de embrião esses ovócitos são capazes de fazer. E aí essa minoria que tem nesse ponto o seu problema, pela primeira vez acaba por ter o diagnóstico. Certo. Que é algo que numa primeira análise não é possível avaliar, a não ser nestes tratamentos de segunda linha, poder dar algumas pistas sobre isso, não é? Exato. Nós, quando estamos a partir numa situação em que há um dado clínico muito poderoso, poderoso no sentido de fortemente vinculado a uma menor qualidade universitária, ok, cabe já desde um primeiro momento. A senhora tem 45, 46 anos. Extremamente difícil que os ovócitos dela tenham qualidade. Ok, desde a primeira consulta, esse já se apresenta como o meu problema central. Mas naquele outro perfil que eu descrevi, é jovem, o quantitativo está bem, eu não tenho teste a fazer para saber do óvulo. Então é só a caminhada e a tentativa e erro, árduo como pareça, que vão nos fazer chegar num momento no qual aí sim. Trazendo mais informação, não é? Exatamente. Doutor, vamos pôr aqui também um espaço para alguém que queira colocar alguma questão. Entretanto, nós reunimos aqui umas questões. Uma já falámos um pouco, que é da infertilidade desconhecida, não é? Sem causa aparentemente diagnosticada, que já falámos aqui um pouco, certamente haveria muito mais para se poder falar. Depois temos aqui um caso, também foi de alguém que pôs assim uma situação particular. E apesar de muito particular, vamos aqui também, se calhar, suscitar esta conversa, que diz, eu tenho progesterona baixa, anovulação, com os períodos irregulares, com ovários poliquísticos, hipotiroidismo, tiroidite Hashimoto, existe algum tratamento para esta situação? Sem dúvida, existe. De fato, enumerando assim, com essa lista, a impressão que fica é de que é um panorama extremamente negativo. A primeira metade da lista se refere tudo a diferentes expressões, se refere toda ela a diferentes expressões de um só problema, que é o ovário poliquístico, né? Eu tenho ciclos irregulares, eu tenho anovulação, eu tenho nível de progesterona mais baixos, tudo isso é expressão de uma questão só, que é a do ovário poliquístico. O que não é expressão dessa mesma coisa é a tiroidite. E, curiosamente, até sem querer complicar a história, um padrão parecido com o ovário poliquístico pode também ser consequência de uma tireoide disfuncional. Mas vamos assumir que aqui são realmente dois casos independentes. Ambos de uma abordagem que tende a ser muito bem sucedida, né? O ovário poliquístico, por si só, não é uma situação clínica de mau prognóstico de modo algum, muito pelo contrário. A probabilidade de, trilhando o caminho devido, chegar ao sucesso é imensa. A tireoide disfuncional, extremamente frequente aqui em Portugal, que pode ter como causa o quadro autoimune, que é a tireoidite Hashimoto, pode até viver um primeiro momento de hipotireoidismo, até que, ao final, tudo acaba por culminar num hipo. O hipo é de muito fácil manejo, um comprimido pela manhã. Quem me dera todos os problemas da vida pudessem ser resolvidos, como o hipotireoidismo é resolvido. Um comprimido pela manhã e acabou o assunto. E nenhum desses, essa longa lista diz respeito fundamentalmente a dois, para não dizer talvez a um só problema da tireoide, que é ovário poliquístico e tireoide disfuncional. Ambas situações de manejo bastante fácil, com prognóstico muito bom. Pronto, então fica também essa informação positiva para esta mulher que colocou esta questão. Depois fala-se também, temos aqui uma questão sobre a falha de implantação de blastocistos. Portanto, quando não evolui, ou quando evolui, mas acaba num aborto espontâneo, não é? Que
isto, no fundo, também é uma das causas para que a gravidez não possa acontecer, não é? Que isto também daria uma longa conversa, eu sei, doutor. Mas o que é que o doutor pode falar, pode adiantar um pouquinho sobre isto, para trazer aqui algumas respostas? Sim. Essa é uma questão tão importante dentro da medicina reprodutiva que ganhou entidade própria, tem um diagnóstico com o nome que é o de insucesso da implantação embrionária. Quais são os requisitos que uma determinada situação, determinado caso clínico tem de cumprir para que encaixe nessa definição? Exatamente esse de alcançamos o estágio da transferência embrionária reiteradamente com uma impressão extremamente positiva de todos os atores envolvidos na peça e, de modo reiterado, o sucesso não vem. Então, para dar a um quadro o nome de insucesso na implantação embrionária, eu tenho de ter exatamente isso. A fecundação vai bem, o desenvolvimento embrionário vai bem, o que o microscópio me conta em termos de morfologia embrionária extremamente satisfatório, o endométrio prolifera de maneira adequada, o aspecto ecográfico positivo, a transferência é fácil e a reiteração é crítica. Reitero a reiteração porque ela é crítica. Um episódio isolado disso não é diagnóstico de nada, o embrião humano não implanta com essa frequência toda, mas se repetidas vezes eu tenho um quadro como esse, eu estou obrigado a assumir o seguinte: parece que está tudo bem, mas no fundo nem tudo está bem. Se várias vezes eu vi essa situação, a implantação não aconteceu, algum desses setores, e numa leitura primeira, nos dá a impressão de funcionalidade, não é funcional. Não é uma lista gigantesca de setores, nós estamos a falar de embrião e de endométrio, né? O embrião é função da qualidade seminal e ovocitária, e o endométrio é dele mesmo, né? E as possíveis causas guardam relação com esses pontos. E a investigação tem de passar a partir de determinado momento por aí. Há uma causa muito solidamente estabelecida do lado do embrião, que é a produção de embriões cromossomicamente anormais, sem querer complicar a história, numa taxa mais alta do que a já alta da espécie humana. O que é isso? O embriãozinho, para ter bom potencial de implantação, tem de ter os 46 cromossomas, 23 herdados do espermatozoide, 23 herdados do óvulo. O embrião que não tem 46, porque um dos gâmetas não trouxe 23, pode ter um aspecto espetacular no laboratório. Só que ele não vai ser competente para implantar, implantando vai terminar num aborto ou no recém-nascido com alguma síndrome, né? Há casais que têm como seu problema central a produção de embriões com essas características numa taxa bastante mais alta que já disse, a alta taxa basal da espécie humana. Então, essa é a grande causa, não é uma, essa é a grande causa do insucesso da implantação embrionária. Não é a única. E em relação às outras, a medicina sabe muito menos. Intui por onde vão as questões, mas a capacidade de precisão diagnóstica que tem para a questão cromossômica não tem para as outras. Por onde vai a intuição? Outras questões qualitativas não cromossômicas relacionadas ao embrião, há motivo para acreditar que isso existe? Claro. Há recurso diagnóstico preciso disso? Não. E questões relacionadas à funcionalidade de um endométrio. É possível que um endométrio bonito, com boa espessura, bom aspecto, ecografia, seja no fundo não funcional? É possível. Mas a medicina já encontrou uma ferramenta diagnóstica precisa para isso? Ainda não. Então, são setores nos quais intuímos problemas, setores que têm vindo a ser investigados e que, num prazo médio ou curto-médio, para o que a medicina entende por pouco ou muito tempo, né, 1, 2 décadas, nós com toda certeza vamos ter muito conhecimento novo nesse setor, que outros problemas qualitativos o embrião pode ter, como identificar disfuncionalidade do endométrio num endométrio que é ecograficamente lindo, digamos assim. Sim.
Mas também reforçar a ideia que o doutor disse, não é? De que acontecer pontualmente uma vez é motivo para que o casal vá investigar tudo isto. É algo que possa ser investigável antes de fazer uma transferência, por exemplo? Não está justificado, nem legalmente, por exemplo, no estudo genético embrionário, nem legalmente isso tem espaço aqui em Portugal. Por quê? É tão mais próprio. Vamos imaginar um casal com um panorama positivo, que foi uma transferência embrionária, colocou um embrião com ótimo aspecto, no endométrio com ótimo aspecto, e não houve gravidez. Episódio isolado. É tão mais provável que isso se deva exclusivamente ao fortuito do que a qualquer outro problema, que do ponto de vista de lógica médica não tem sentido virar o casal do avesso, onerá-lo, estressá-lo, quando é imensa a probabilidade de ter sido meramente fortuito. E, como eu disse, inclusive do ponto de vista legal, em Portugal, só cabe ir ao estudo genético do embrião quando há no histórico um acumulado de evidências tal que justifica a suspeita de que esse casal realmente tem uma taxa de embriões anormais mais alta que a média da população. E o que é que são essas repetições acumuladas? São 2, são 3? Então vamos lá. Os critérios que o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida define como critérios que justificam consolidar essa desconfiança e ir atrás da informação. Parceiro feminino com 39 anos ou mais, aí está outra vez a questão da idade da mulher, inescapável. 2 abortos clínicos ou mais. 3 transferências embrionárias sem gravidez ou mais. Um dos membros do casal com cariótipo alterado. Cariótipo é o estudo do número e da estrutura dos cromossomas da pessoa. Ou gestação anterior com diagnóstico de embrião cromossomicamente anormal. Se nós temos alguma dessas 5, estamos legalmente autorizados e clinicamente justificados, digamos assim, para ir em busca dessa informação. Só porque fiz uma transferência e não engravidei é muito pouco, é mobilização e esforço desnecessário. Né? Desnecessário. Muito bem, doutor. Estava aqui a ver, vou só aqui ver perguntas que nós temos aqui. Vamos lá ver. Então, temos aqui uma pergunta, só ir aqui um bocadinho atrás. Então, diz-nos que fez 3 ICSIs que não foram bem sucedidas, há um fator masculino, tenho ciclos de 26 dias e menstruo antes do beta. Poderá ser esse o problema? Surge aqui esta pergunta. O ciclo de 26 dias, seguramente não. Isso não é em si um problema, está inclusive dentro do que é a faixa de normalidade. Menstruar antes do beta é algo muito comum, mesmo estando a usar progesterona, se nós estamos a falar de 1, 2, no máximo 3 dias antes do beta. Não tem nenhum significado clínico. Se é uma paciente que vai a uma eu tenho que fazer generalizações que às vezes podem não encaixar no caso específico dessa senhora, mas não tem mais remédio que ir por aí. Né? Preocupa sangrar antes do beta? Pode preocupar. Se a senhora começa a sangrar 8, 9 dias antes do beta, isso absolutamente não é normal e nos deve fazer pensar numa disfuncionalidade endometrial que devemos tentar caracterizar e abordar de alguma maneira. Mas se é 1, 2, 3 dias antes, isso não tem significado. Pronto. Portanto, obviamente que aqui teria de ser analisado qual é o tempo, não é? O tempo em que há essa menstruação antes do ciclo e, obviamente, analisar o caso mais em particular. Exato. Só para tentar dar o maior contributo possível nesse formato nosso aqui de hoje, saber o intervalo de tempo entre sangramento e teste de gravidez, sim. Agora, é muito importante caracterizar todo e qualquer detalhe dos tratamentos já feitos. Eu tenho baixa reserva ovárica ou não? Para começar, qual é a idade feminina? Segundo, tenho baixa reserva ovárica ou não? Quantos óvulos foram obtidos? Qual é a taxa de fecundação? Qual é a taxa de chegada a blastocisto, se é que o cultivo embrionário foi prolongado?
o endométrio tem boas características, a transferência é fácil, qual é a impressão da equipe do laboratório FIV sobre qualidade ovocitária e seminal. Tudo isso pesa na compreensão do que está acontecendo. Certo, certo. Obrigada, doutor. Depois temos aqui uma pergunta para que possamos falar um pouco sobre o ERA. O doutor quer falar um pouco sobre isso? O ERA é um teste que, inclusive, foi desenvolvido dentro do grupo IVE, né, a empresa que hoje, a empresa que é responsável pelo teste ERA, é um spin-off do Laboratório de Genética do IVE de Valência. O teste ERA se baseia num conceito segundo o qual a grande maioria das mulheres tem um determinado timing de amadurecimento do endométrio. Vou tentar explicar isso da maneira mais simples possível. Classicamente, um embrião de dia 5, e dia 5 significa que está há 5 dias no laboratório, deve ser posto na cavidade uterina no 5º dia de exposição do endométrio à progesterona. É essa sincronia que leva à probabilidade máxima de sucesso. O ERA se baseia num conceito que tem bastante plausibilidade biológica, porque a biologia costuma funcionar mesmo dessa maneira, segundo o qual, ok, isso é verdade para a grande maioria das mulheres, mas há algumas que com menos tempo de progesterona já têm o endométrio pronto, e há outras que precisam de mais tempo de progesterona para ter o endométrio, digamos assim, amadurecido para excitar o embrião de dia 5. É isso, ERA. Doutor, deixei de ouvir, não sei se o problema é meu ou se é da ligação. Doutor, não, deixei sim. de ouvir. Então, o ERA é isso, é um teste que, fazendo uma biópsia do endométrio, dá como resultado, a terminologia que ele utiliza é recetivo para que ele, aqui não há problema, continue a se comportar como é o comportamento estándar, porque esse endométrio tem um timing normal de amadurecimento. Ou pode dar pré-recetivo, esse endométrio precisa de mais dias de progesterona para receber o embrião de dia 5, aqui no meu exemplo, ou pós-recetivo, esse endométrio precisa de menos dias de progesterona para receber o embrião de dia 5. Doutor, e esse teste é feito em que momento do ciclo? É já no processo da fertilização, não, antes da transferência? Não. Esse teste é feito num ciclo menstrual destinado exclusivamente a ele. É como se fosse assim, fazemos todo o segmento que faríamos numa transferência de embrião congelado. Todo, a ecografia, a injeção, se é o caso, a progesterona, tudo igualzinho. E quando chega aquele que seria o dia da transferência embrionária, o endométrio é biopsiado e é mandado para o estudo, no qual se vai caracterizar, como eu disse, a pré-recetividade, recetividade ou pós-recetividade. Esse será um ciclo destinado somente a essa informação. Com base nessa informação, é que depois o plano de transferência embrionária vai ou não fazer um ajuste no timing de exposição à progesterona pré-dia da transferência. Uhum. Muito bem. Doutor, e esse teste é recomendável ser feito em qualquer situação ou só em situações onde não houve implantação do blastocisto? De modo algum, em qualquer situação. Muito importante. Uma das coisas difíceis da medicina, supostamente difíceis para qualquer área, mas falo da minha, que é a que eu conheço, é saber que peso relativo dar aos recursos que estão aí sobre a mesa. Né? Que ferramenta eu uso agora, que ferramenta eu não uso, quando é que eu contemplo usar a ferramenta A, B ou C. De modo algum, partir para a investigação de campos sobre os quais a medicina ainda sabe pouco, faz sentido no momento inicial. O ERA, na verdade, para mim, ocupa um espaço de uso num contexto no qual tudo aquilo que é mais tradicional e solidamente conhecido foi investigado, para todos os efeitos está bem, e mesmo assim eu continuo sem conseguir alcançar o meu objetivo. E a pergunta da Joana é muito importante, porque uma coisa que nós muitas vezes temos no consultório é exatamente isso. O casal compreensivelmente angustiado, a passear pela net.
tem uma lista de 12, 13 supostos recursos fantásticos, e em que contexto clínico eu uso esse ou aquele, em que altura da caminhada eu uso esse ou aquele. Isso, se não é bem gerido, é muito mais fonte de problema do que de solução. Certo, certo. Muito bem. E temos aqui, vou só andar um bocadinho aqui para trás nas mensagens. Temos aqui outra pergunta da Fernanda. Uma pergunta que diz o seguinte, doutor. Se é possível que numa inseminação se possa escolher o sexo do bebê? Não. Pode escolher. Que funcione é que não. A única coisa que é possível fazer, existe um recurso, que é uma técnica chamada espectrometria de massa, que é, com base na pequena diferença de massa do espermatozoide, que tem o cromossoma Y masculino menor e o cromossoma X maior, fazer uma separação e proceder à inseminação só com um dos dois grupos, na dependência do sexo, do gênero que se busca. Isso não dá de modo algum garantia. É verdade que a espectrometria permite que predomine num grupo um gênero, espermatozoide a carregar um cromossoma e no outro, mas de modo algum 100% e 100%. Boa, está esclarecido, doutor. E vou só dar aqui mais vou dar espaço para duas perguntas. Uma tem a ver ainda aqui com o teste do ERA, porque perguntam se, uma pergunta válida, no sentido em que se há o risco do ERA ter um resultado num ciclo e no ciclo seguinte já ter outro resultado, por exemplo, ou seja, ter algo que é variável no tempo e depois não ter validade, não é? Segundo os autores dos estudos do ERA, há uma consistência, pelo menos alguns anos, no resultado. É um tema que dá sempre muito debate nos congressos de medicina reprodutiva, como eu disse. Está longe de ser uma coisa que ocupa dentro da medicina o espaço que, por exemplo, o conhecimento sobre anomalia cromossômica e implantação, o espaço que isso tem, a solidez da relevância desse fator. Nos congressos há muita controvérsia, muita polêmica, há quem seja ferrenho defensor, há quem questione a precisão da informação obtida. O que os autores dizem é que, pelo menos durante uns poucos anos, aquele dado do primeiro ciclo estudado persiste, e não oscila de mês a mês. Uhum. Ainda há muito por descobrir, não é, doutor? Muito, sem lugar a dúvida. Há muito já descoberto e há muito que a ciência pode ajudar, e depois há um mundo também ainda por descobrir, por ter mais respostas, não é? Desde a chegada da fertilização in vitro, da moderna medicina reprodutiva, lá vão 43 anos, o que houve de avanço é absolutamente espantoso, mas a verdade é que existe um mundo ainda por aprender, e sempre vai ser assim, óbvio, né? Existe uma quantidade imensa de campos dentro da medicina reprodutiva para os quais nós temos perguntas que ainda não têm resposta, né? Verdade. Doutor, última. Diz aqui uma mulher pergunta: qual é a probabilidade de ter gêmeos na inseminação? Bom, isso guarda relação com quantos folículos maduros nós temos, né? O que é a inseminação? Vou relembrar. É aquele tratamento light, simples, no qual nós fazemos uma suave estimulação dos ovários. A medicina tem amadurecido imenso, em especial ao longo dos últimos 15, 20 anos, no sentido de tomar consciência de que gravidez desejável é gravidez única. Sei que a população vê com muito bom, uma fração significativa das pessoas vê com muito bons olhos a ideia dos gêmeos. Ai, que bonito! E qual é a frase que tantas vezes eu uso? Aí já fica despachado, etc, etc. Mas a verdade é que uma gravidez de gêmeos é uma gravidez com bastante mais risco de complicação. Todas as medidas que a medicina possa adotar no sentido de minimizar e idealmente chegar ao dia em que isso possa ser anulado, devem ser adotadas. No âmbito da inseminação intrauterina, essa medida é o uso de fármaco em baixa dose, segmento ecográfico e cancelar aqueles ciclos com 3 ou mais folículos maduros. 2 ainda se admite
relativizando esse tal do ainda se admite, porque é perfeitamente possível que médico e paciente cheguem à conclusão: queremos risco nulo de gêmeos. Se tivermos 2 folículos, vamos cancelar. Seria lícito esse tipo de abordagem? Totalmente. Mas, pensando no que é o mundo da medicina reprodutiva como um todo, ainda se admite 2, e nesses casos, quando a paciente engravida, 10% das vezes ela engravida de gêmeos, que é um número muito alto para uma situação clínica delicada e evitável. Uhum. Doutor, e numa fertilização in vitro, já agora também para esclarecer, porque não sei se a inseminação foi usada mesmo nesse sentido, ou se foi... Entendo. A fertilização in vitro é um processo no qual nós temos bastante mais controle sobre o risco de gêmeos. Por quê? Porque vai depender diretamente do número de embriões que nós colocamos na cavidade uterina. Existe o risco residual dos gêmeos monozigóticos, cujo um embrião só, ele se dividiu e deu origem aos gêmeos idênticos. Esse risco existe? Existe, mas é muito baixo. Quase a totalidade das crianças, dos gêmeos que nós vemos por aí, resultantes de tratamento de procriação medicamente assistida, são de inseminações com mais de um folículo ou de tratamento de fertilização in vitro, nos quais mais de um embrião foi posto na cavidade uterina. E, como ele disse, a medicina reprodutiva está a caminhar a ritmos diferentes, em diferentes locais, com certeza, mas a medicina reprodutiva está a caminhar para a abolição de qualquer estratégia que esteja associada ao risco de gêmeos. Eu posso dizer, sem medo de estar errado, que há 20 anos é uniforme no mundo a considerar a transferência de 2 embriões, mas praticamente. Ponhamos aí 20 anos e essa vai ser a realidade. Pois, caminhamos para lá, não é? Doutor, pronto, eu não queria gastar mais tempo do doutor, mas é que temos aqui uma pergunta que é mesmo relacionada com o nosso tema da infertilidade feminina, que diz se ter útero bicórneo se impede a pessoa de engravidar. E como não, impedir não. É uma mulher que pergunta isto e diz: pois eu tenho o SOP, portanto, síndrome de ovários poliquísticos, e sou restante a 12 anos. Não percebo se está a tentar... Bom, não sei, mas o tema é se o útero bicórneo... Não é um impedimento absoluto. É uma condição clínica, é uma malformação uterina associada a um maior risco de aborto, porque o útero tem menor complacência do que um útero que se formou de forma perfeita, mas é perfeitamente possível ter uma gravidez a termo. O que os estudos indicam é que cada gravidez tida que terminou em aborto contribui para que a seguinte consiga avançar um pouquinho mais, porque o útero vai sendo forçado, mas eu não quero terminar com essa nota assim, de tão árdua caminhada. Eu tenho infinitos casos, a literatura médica também, de mulheres com útero bicórneo que já conseguiram levar a primeira gravidez à viabilidade fetal, 35, 36, 37 semanas. Então, não é de modo algum um obstáculo intransponível. Porque há alguma coisa que possa ser feito para ajudar ou não? Simplesmente é esperar que aconteça? Se ele é mesmo bicórneo, e aí é uma diferenciação muito importante, estamos a falar de um bicórneo ou de um septado. O septo é uma condição também de malformação, com uma abordagem cirúrgica extremamente simples, coisa de 10, 15 minutos, e a questão está resolvida. Se é o bicórneo, não. Houve já cirurgias tentadas no passado, com péssimos resultados, e hoje a conduta é, como eu descrevi anteriormente, não é abordar cirurgicamente o útero. Ok. Mas ainda assim não é razão impeditiva para engravidar? Não, de modo algum. Muito bem, doutor. Assim, quer-nos deixar nesta conversa, assim, se pudesse deixar uma recomendação para as mulheres, eu digo mulheres porque o tema é infertilidade feminina, para as mulheres que estão neste desejo de serem mães, o que é que seria, assim, do ponto de vista médico ou pessoal, o que o doutor quiser, assim, uma recomendação-chave para deixarmos aqui nesta live? Joana, eu penso que a coisa mais importante e curioso, talvez mais importante, mais fácil, dentro dos equívocos cometidos ao longo da vida que eu vejo aqui no consultório, tem a ver com a gestão do tempo. Ou seja, não adiem em demasia o projeto reprodutivo, tendo iniciado o projeto reprodutivo e não tendo alcançado o resultado, não adiem em demasia a ida
ao especialista. Algo simples e bobo assim, e que tinha de ser, a relação da idade feminina com o rendimento reprodutivo tinha de ser difundido massivamente, e não é, e essa é a grande mudança. Diligência na condução do assunto. Há sempre a ideia de que tudo vem antes, não é? A profissão, é a casa, é o casamento, é tudo, e depois quando há esse acordar já é tarde e ninguém tem esse conhecimento, essa consciência de que de facto a idade é o fator mais crítico, não é? É isso, o mundo mudou, socialmente falando, muito nos últimos 70 anos, o ovário não. É isso. É verdade. Doutor, muito obrigada aqui pela sua presença, pelos seus Eu que agradeço. esclarecimentos, pela sua participação. Muito obrigada. Obrigado, Joana. E uma Tudo de boa bom. tarde e desejo de muitas gravidezes nas suas mãos. Muito obrigado. Tudo Desejo de bom muitas também. felicidades. Obrigada. Até logo. Até logo. Obrigada a Adeus. todos que estiveram aqui presentes. Bom, este vai ficar gravado também, esta live, depois podem aceder se não tiveram a oportunidade de ver tudo, ou até poder encaminhar a pessoas que possam ter interesse nesta live. Um beijinho grande a todos e nós daqui da Vida Mais Fértil estamos aqui ao vosso lado. Algum tema que vocês queiram debater, algum convidado que queiram trazer, por favor, façam-nos chegar essas ideias para que nós possamos, da melhor forma, dar resposta a isso. Espero que tenha sido uma live informativa, interessante e que vos tenha trazido aqui informação e respostas que vos sirvam. Uma boa tarde a todos.